eu quero comprar a tua vinha. Gente, nós estamos falando há 2.800 anos atrás, onde o rei era considerado quase uma divindade. Não em Israel. Ele está subordinado às leis que são as leis de Moisés, o rei de Israel. E ele diz, eu quero comprar a tua vinha. E Nabote responde para ele, ai de mim se eu vender a herança dos meus pais. E o que Acabe faz? Nada. Ele volta para casa, deprimido, cabisbaixo, deprimido. Como se diz quando estão de mala sangre em castelhano? Chateado. Ele volta triste, volta... diz que ele não bota comida na boca dele, de tão triste que ele estava, abatido, etc. Então, e a mulher dele diz assim, amor, o que houve aí que você está com essa cara? E ele diz assim, eu queria comprar a vinha de Nabote e ele não quer me vender. Eu imagino que a rainha Jezebel deve ter olhado para o marido e diz assim, eu não acredito que uma rainha sidonita, com toda a minha classe, casei com um camarada que é um banana. Não acredito que eu, a rainha Jezebel, estou casada com um cara que um simples cidadão fala para ele, não quero. Quem que fala isso aí pro rei? Não é um rei que eu estou casada, eu estou casada com um outro cara. Mas assim era em Israel. E ela organiza um complô, ela faz mentiras e fazem um falso juízo e matam Nabote. Agora, essa frase vocês vão aprender em hebraico. Vocês têm para anotar, gravar. Que essa é uma frase muito forte, bonita, bíblica. Quem era profeta na época de Acabe e Jezebel? Gente, eu gosto de escutar do ônibus. Quem era? Elias. Em hebraico, Elias é Eliarro. Fecha todo o ar-condicionado do ônibus. Fecha pra gente morrer aqui de calor. Ai, você não sabe o que... Ah, não, vem agora, vem pra mim. Tô suando aqui. Voltando a... Onde é que eu estava? E Elias. O profeta Elias chega para Acabe e ele não tem problema dizer essa frase. Ratzachta vegam yarashta. Vamos repetir? Ratzachta vegam yarashta. Ou seja, você assassinou para herdar. Isso é o pior crime que pode haver em Israel. Porque você pode acontecer um crime. Imagina, você chega em casa e você diz assim, amor, faz um café, e a mulher esquece de botar açúcar, você fica nervoso, tá entendendo? Mas o que vai acontecer, gente? Ele planejou a morte para ficar com os bens de Nabote. E então Elias faz a profecia de que os cães vão lamber o sangue dele, etc. Como eu falei para vocês, cada lugar que a gente vai passando em Israel tem uma história, algumas são bíblicas. Nesse lugar aqui nós estamos no caminho entre Séforis, que eu já falei que era a capital antiga da Galileia, e a cidade de Tiberíades, e aqui do lado direito nós estamos agora vendo bem melhor do que vimos de longe. Como se chama esse monte? Cornos de... Gente, Brasil, falei há 2 minutos atrás, 5 minutos atrás. Cornos de Ritim. Carnei Ritim. Cornos de Ritim. Carnei Ritim. Aqui se travou a última batalha dos cruzados contra os árabes, quando Saladino, o comandante árabe, Ayub, ele consegue derrotar Guidelissignac, o último dos reis cruzados. Gente, se você até hoje em dia pegar um detetor de metal e passar aqui nesse campo, você vai encontrar pedaços de armadura, lanças, espada, tudo você vai encontrar aqui
Você não pode fazer isso porque você está muito próximo da estrada. Imediatamente, se alguém vê você com detetor de metal, telefonam para a defesa das antiguidades e você está em má situação. Mas toda essa região é uma região muito rica em arqueologia, principalmente metal, que aqui foi derrotado o exército dos cruzados. Alguns milhares de pessoas, soldados que estavam armados, morreram aqui. Parte, eu imagino, das armas, os árabes pegaram como botim de guerra, mas parte ficou jogada no campo e pedaço de armadura que estava quebrada também eles não vão pegar e levar para eles. Eu queria só colocar, assim, o Efraim estava colocando sobre Acabe, depois queria falar alguma coisa sobre a questão dos cruzados, né? Primeiro, Acabe, às vezes a gente imagina que Acabe era um sujeito muito bobo, ou que não sabia nada de nada, mas Acabe foi um dos maiores reis que Israel, o reino do norte, teve. Acabe foi o rei que conseguiu estabelecer a paz entre o reino do norte e o reino do sul. Depois de 50 anos de guerra civil entre o reino do sul com Roboão e os seus descendentes e o reino do norte, Acabe foi quem conseguiu estabelecer a paz. Foi ele. Acabe conseguiu expandir o reino do norte como nenhum outro rei de Israel antes dele ou depois dele. Ele fez isso por meio de alianças. Por que ele casou com Jezabel? Porque a Fenícia, Tiro e Sidom naquela época eram o que são os Estados Unidos hoje. Eles tinham comércio com o mundo inteiro, relações estratégicas com o mundo inteiro. E Acabe, um sujeito perspicaz e inteligente, que queria trazer essa prosperidade para Israel. E a maneira como as pessoas faziam alianças naquela época era por meio de casamentos. Então por isso ele casou com Jezabel. Então o propósito dele era econômico e político. Essa era a visão de Acabe. Só que a única coisa que ele deixou de lado foi exatamente aquilo que trouxe a destruição dele. E foi o cuidar da vida espiritual da casa dele. Isso ele entregou para Jezabel. Então os profetas comiam na mesa de Jezabel. E quando Acabe ouviu o profeta de Deus, que é uma das profecias mais impressionantes da Bíblia, estava lá Acabe e o rei de Israel. Na época, quem que era o rei de Israel lá do Acabe? Era um rei piedoso, rei de Judá, Josafá, não é? E Josafá perguntou assim: não tem nenhum profeta de Deus aí? Não, Acabe não, tem um cara aí que ele nunca fala bem a meu respeito. E aí veio o profeta Micaías. Ele trouxe uma palavra de Deus, mas Acabe, como desconsiderava a palavra de Deus, simplesmente fechou os ouvidos e foi para a guerra, apesar de Deus ter dito: se você for, você vai morrer. Ele foi. E se fantasiou dizendo assim: nem Deus vai me rachar nessa fantasia. E o fato foi que uma flecha foi atirada ao ermo e atingiu Acabe, e ele morreu exatamente porque ele não mais tinha essa fé estabelecida e forte em Deus. Mas foi um líder político extraordinário. O comércio que ele estabeleceu e a prosperidade que ele trouxe para Israel foi impressionante. Tanto que essa dinastia ficou conhecida, a dinastia de Omri, que é a dinastia